paz do Senhor, meus queridos, Gui aqui. Hoje nós vamos para mais uma pré-aula, lição de número 5, com o título Fé para Crer que a vida não surgiu do acaso. Meus amados, nós somos evangélicos, cristãos, nós sabemos e cremos que foi Deus quem criou todas as coisas. Mas como a gente acreditar que Deus realmente criou tudo depois de a gente passar pelo ensino básico, ensino fundamental e conhecer a ciência, conhecer a teoria da evolução, saber que a ciência está tentando mostrar de todas as maneiras que foi por causa da multiplicação das células, foi da evolução dos animais. Como que a gente vai acreditar que Deus foi capaz de criar tudo? Aí a gente também usa uma base da ciência para confrontar ela mesma. Porque se a gente usar a Bíblia, a gente já responde todas as questões. Mas para quem gera dúvida, é bom a gente sempre caminhar no mesmo terreno, não deixando invadir o nosso. Aqui então, nós vamos hoje falar na quinta lição sobre essa fé que crê. Meus amados, entrando na aula, eu quero convidar você e pedir para você deixar os comentários, deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, deixa o teu joinha aí. Compartilha o link com outras pessoas, no grupo da tua igreja, no grupo de amigos, para que outras pessoas venham conhecer tanto o projeto do ADC Educacional, como também serem edificadas através do ensino da palavra, que é o propósito primário desse canal. Aqui, hoje nós vamos falar sobre a fé para crer que a vida não surgiu do acaso. O texto do dia é: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Síntese: os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Qual é o objetivo dessa lição? Explicar, destacar e saber. Explicar o que é o método científico, destacar o apreciamento da ciência moderna, saber o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo. O texto do dia foi utilizado o Salmo 33 e Provérbios 8. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu amo provérbios, sou um amante das sabedorias, então eu sou apaixonado pelos conselhos que estão aqui e acabei utilizando até mesmo um versículo como base dentro de alguns tópicos aqui dentro dessa lição. A introdução é: quem tem medo das teorias que explicam a origem da vida e do universo? Nós não temos receio de estudá-las, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo e a vida. A temática dessa lição é a respeito do criacionismo. Veremos que a criação é um fato descrito nas Escrituras Sagradas. O ensino científico. Eu coloquei um versículo aqui, que diz assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Olha só como é lindo isso. O ensino científico. Eu até estou com a minha lição aqui. Quando nós falamos sobre o ensino científico, nós estudamos desde novo, né, que o largato perdeu as suas pernas e virou uma serpente, que o homem veio do macaco. Essa evolução que trocou o formato dos animais e veio se adaptando e veio, melhorando até chegar aqui, é meio confuso quando a gente para entender. Por quê? Porque a gente vê as duas espécies ainda. A gente vê o Homo sapiens e a gente ainda vê o macaco na mesma originalidade. Então, as duas respostas para uma pergunta acabam
criando mais dúvida. Só que agora a ciência descobriu que a menor partícula que existe é a partícula do som. E essa partícula, ela é formada através de uma explosão. Aí quando a gente vê assim, qual é a maneira científica usando a Bíblia para respeitar a teoria que Deus criou todas as coisas e que no princípio criou Deus o céu e a terra. Quando nós estudamos o princípio de todas as coisas, nós vamos começar a ver que Deus criou o céu e a terra. E no segundo versículo a gente vai ler assim, a terra era sem forma e vazia. No hebraico, nós vamos traduzir essa passagem e vamos ver que o significado original desse texto fala que esse ambiente sem forma e vazia era um ambiente de caos. Nós vamos ver em Isaías 14 que o dragão caiu na terra. E quando nós vamos ver que quando ele cai, toda a terra é destruída, Deus aparece no meio do caos e organiza, traz harmonia a um ambiente de conflito. A partir de que palavra? No versículo 3 ele disse, haja. Aí é onde a gente vai ver a primeira partícula sendo criada. O impacto da voz de Deus fez com que todas as coisas tivessem início. Só que o mais lindo é que tudo que ele cria tem sequência e tem ordem. Tudo que ele cria tem sequência e tem ordem. Por quê? Porque quando você olha para uma árvore, você sabe que ela veio de uma semente, certo? E Deus disse o quê? Que a terra produza semente. Agora na África eles estão criando bolsões de água no meio do deserto. Para quê? Nos lugares mais áridos eles estão cavando 50 centímetros de terra por 5 metros, por 5 por 5 e 50 centímetros de profundidade, porque no período de chuva, a água que cai sobre aquele terreno fica sobre esses bolsões. Fazendo o quê? Depois do período de chuva, aonde esses lugares foram criados, nasce capim. Aí é onde nós questionamos como que um lugar que estava seco, não tinha mais vida, não tinha como produzir mais nada, estava seca. Não tinha como semear e produzir nada. De repente, quando a água toca, surge pasto naquele lugar. Porque quando Deus liberou a palavra para a terra, ela disse, produza. Ele disse, produza erva. Quando a gente vê a soberania divina de Deus sobre todas as coisas. Porque o homem cria a partir da palavra uma oportunidade de que ela mesmo seja manifesta. Não entendi, vou melhorar para você entender. Deus falou para a terra, produza, só que sem todas as propriedades ela não consegue produzir. O homem então vai lá, cava e cria um reservatório de água. Por quê? Porque a semente de qualquer espécie, para ela germinar, ela precisa de um ambiente regado, de um lugar com propriedades minerais e de uma temperatura que estimule ela, a árvore sair de dentro da cápsula da semente e se tornar ou um pasto, ou uma árvore, ou qualquer tipo de coisa. Então, para a gente entender que a ciência gera conflito naquilo que é harmonioso, nós precisamos compreender como Deus fez todas as coisas. Primeiro, Deus criou o céu e a terra. Já é uma ordem. Primeiro o lugar de glória, depois o lugar de comunhão, de relacionamento. Só que nós vamos entender também que o conflito gerado pelo inimigo, pela rebelião do inimigo no céu, a queda dele trouxe destruição naquilo que Deus tinha construído com harmonia. Então Deus vem e a palavra é haja. Haja separação, haja limite, mas cada um vai produzir segundo a minha palavra. O que a ciência não concorda é que um ser maior foi capaz de vir até aqui e ser generoso com o ser humano,
dando ele capacidade das ciências mentais, fazendo uso por meio da renúncia, por meio de uma entrega e de uma adoração, da sabedoria plena. Por quê? Porque você pode conhecer uma frase de Jung, né? Minha esposa está ali assistindo. Eu amo ela e conheci ele por causa disso. Mas uma frase de Jung que eu sou apaixonado. Conheça todas as ferramentas, conheça todas as teorias, conheça todas as ferramentas, mas quando tiver de frente para uma alma, seja apenas outra alma. Qual é a nossa dificuldade? Olhar para alguém e saber que quem criou ela foi Deus. A origem de todas as coisas é a dúvida que eu mais tenho. Só que quanto mais a ciência se aproxima de descobrir o sentido de todas as coisas, mais ela se dobra a Deus. Por quê? Porque dentro da dependência química, nós vamos ver que o dependente, o usuário de crack, ele consegue obter um tratamento mais eficaz quando a oração faz parte do tratamento dele. Aonde é que está isso? A psiquiatria prova que quando o confessar não foi só de boca, traz regeneração neural para aquele dependente químico. Então, quando ele está em um ambiente de oração, ele produz substâncias que ele não produziria com tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso vai ajudá-lo, mas o que vai sanar tudo isso é por meio da oração. Então não é como as coisas foram feitas, mas é perguntar para quem deu forma, limite e estrutura para todas as coisas. Agora foi descoberto, essa semana eu estava vendo uma matéria de poços artificiais no fundo do mar. Uma água debaixo da água, com uma densidade maior do que a água normal. E os mergulhadores botavam a mão nessa água e traziam para cima e essa água voltava para o fundo daquele bolsão. Como é que você pode explicar isso? E haja limite entre as águas. O homem pode até explicar o porquê que a água é doce, o porquê que a água é salgada, o porquê que o céu está no lugar dele, só que explicar o que sustenta todas as coisas no lugar. Ah, porque a partícula da água é mais leve quando está no céu. E por que tu não consegue trazer ela para baixo, sustentar ela no nível onde o homem quer? Porque a fumaça daí não vai poder ser de água, a fumaça vai ter que ser de outro elemento. Por isso que o homem ele não quer concordar com Deus, porque ele quer ter a sua opinião pessoal. E onde é que a gente vai ver isso? Na Torre de Babel. Na Torre de Babel. Quando a gente vê depois da queda do homem o conflito interno de ele ser alguém menor que Deus. Vamos criar uma torre para que sejamos semelhantes e que tenhamos o nosso nome maior do que o nome de todos os deuses. Por que que a ciência tenta cessar ou calar a voz da Bíblia? Porque não querem se dobrar a Deus, mas quanto mais eles se aproximam das descobertas, mais eles se aproximam de um ser que eles negam. Aí nós vamos para a segunda parte, surgimento da ciência moderna. Eu coloquei aqui Provérbios 23 e 33, que está ali no início da nossa lição. Com a chegada da ciência moderna, eu posso falar da psiquiatria, desde 1500, quando eles começaram a aperfeiçoar os medicamentos e o tratamento psiquiátrico. Eles começaram a descobrir que um relacionamento com Deus é melhor do que medicamentos dentro de um tratamento de um dependente químico. Aí nós começamos a entender que há um ser que através da graça ele é capaz de regenerar aquilo que o homem não consegue alcançar
com a sua fé, mas quando ele é com a fé nas coisas que ele cria, mas quando ele direciona a sua fé naquele que criou todas as coisas, ele consegue atingir níveis que a sua compreensão não alcançaria. Então você, professor, você precisa entender uma coisa e motivar os seus jovens a uma coisa: a trazer os estudos e as ciências que a Bíblia tem propriedade para se defender. Quando você começa a fazer teologia, a estudar mais teologia com professores, você começa a entender e aprender nas primeiras matérias que a Bíblia, ela mesma se responde. Só que nós precisamos ler ela de maneira organizada, de maneira sistemática, para que a gente venha compreender qual argumento eu uso para defender tal teoria. Da onde foi criado todas as coisas? Haja a partir de uma molécula, da menor molécula. A menor molécula é a molécula do som, que é produzida através de explosão. O homem diz que foi o Big Bang e o crente acredita que foi o haja. Beleza, se foi o haja, o estrondo foi tão grande que em 6 dias Deus falando haja, tudo foi criado, porém tudo foi organizado. O homem pode até dizer que a ciência da evolução está correta, só que ela está tentando explicar até hoje como são os fundamentos da terra. E aonde está isso? Na Bíblia. Eu estava lá. Aleluia! Eu estava lá e vi todas as coisas serem construídas desde o princípio. Glória a Deus. Eu estava lá no fundamento. Eu estava com o arquiteto. Nós precisamos entender que aquilo que é complexo ao olhar do homem é simples para Deus. Então você precisa agora, professor, motivar a sua classe, motivar a sua turma a conhecer as ciências da Bíblia Sagrada, para que ele venha ter uma compreensão do que defender e como defender a igreja nesses tempos de heresia. A origem, Gênesis 1 e 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E houve luz. Nós precisamos, isso eu sou incisivo e motivo você a despertar o interesse nos seus jovens, a não deixar de estudar ensinos seculares, porque eu sou crente. Ele precisa aprender tudo isso. Biologia eu aprendi da 5ª série em diante. Então eu sei como é que é uma célula por dentro. Eu sei como elas fazem, como as mitocôndrias funcionam. Eu sei como tudo isso funciona, porque eu estudei. Só que eu só vou entender como a célula foi criada quando eu vou para a Bíblia e eu traduzo a fala do homem para dentro de um versículo bíblico. Da onde é que surgiu o estudo da menor partícula existente? O homem estudou a partícula do som e descobriu que a partícula do som é criada através de um impacto, de uma explosão. Só que daí você vai ver que o início de tudo pelo homem foi por uma explosão. Só que a primeira palavra na Bíblia, quando começa a dizer sobre a criação, é: e Deus criou o céu e a terra e disse: haja. Confronta ou não confronta? Confronta a teoria do homem do Big Bang? Claro que confronta, só que o homem não vai se dobrar à opinião de Deus, porque o seu ego não consegue. O seu esforço, ele não consegue tirar a glória de si para transferir para Deus. Só que quando nós entendemos que a capacidade divina de Deus, a misericórdia divina de Deus, a graça divina de Deus, veio e organizou tudo,
organizou todas as coisas, gera conflito em quem não gosta de organização. Então nós vamos ver que a ciência gera mais conflito do que paz. Só que a Bíblia dá ordem a todas as coisas, aponta o seu Criador e ainda, através do seu Criador, quando é admitido que Deus criou todas as coisas, Ele nos oferece paz. Então é onde nós precisamos apontar para os nossos jovens e motivar eles a se entregar nos seus estudos para cada vez mais conhecer a Deus através da Bíblia, também vinculando a ciência. Não é para anular a ciência, mas para conhecer a ciência e reconhecer que Deus também está na ciência, porque a ciência também aponta para Deus. Quem não quer apontar para Deus é o ser humano. E nós vamos ver essa luta desde a queda do homem. E aqui eu concluo dizendo que cremos que Deus é o Criador do universo e os seres humanos não são combinação de fatores aleatórios que acidentalmente se juntaram e deram origem à vida. Não. Foi a partir do haja. A menor partícula de som criou um impacto tão grande na Terra que o ambiente de caos se tornou um ambiente harmônico. E esse ambiente harmônico, por causa da influência maligna, adentrou o pecado e agora o homem vive na terra e através do seu esforço, da sua obediência em Deus e da sua redenção, confessando que Deus é Pai, que Ele foi capaz de enviar seu Filho para que a gente tenha acesso e direito, para que a gente volte para o ambiente de glória. É onde o ser humano não quer acreditar que existe esse ambiente, mas eu quero provocar você. Vá para o culto, uma semana de jejum, oração, campanha de leitura, e vai uma semana. Um culto, depois de uma semana sem ter relacionamento com Deus. E você vai ver que o céu existe na primeira semana. E na segunda semana você vai querer voltar para o ambiente onde o céu continua regando a sua vida. Então acredite que Deus criou todas as coisas e que a ciência é a prova disso. Aqui eu motivo você a continuar estudando conosco. Compartilhe essa aula com outras pessoas para que elas sejam edificadas na sua vida. Que Deus abençoe. E aqui vamos para a próxima aula.